obreiros. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar. Então, de Paulo, né? Está em Timóteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 15. Obreiros. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas mil modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se, durante a existência inteira, em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras inchadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva. Ali manuseiam-se livros para o sulco da inteligência. Mas o espírito é fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes. Contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo, em todos os setores de ação dignificante. E o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será a de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Fica aí a reflexão para a gente, né? Todos nós somos colaboradores, né? Somos trabalhadores na vida do Senhor, independente do que faz, né? Dos trabalhos mais simples aos mais complexos. A gente tem que estar sempre buscando cooperar, né? Trabalhar na obra do bem. Todos têm a mesma importância perante Deus. Senhor Jesus, Mestre amado, em teu santo nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome de Maria Santíssima, em nome dos nossos mentores, toda a espiritualidade amiga que nos ilumina, que nos fortalece no nosso ideal, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estudar os teus ensinamentos através do Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Que possamos, nessa noite, serenar nossos pensamentos, abrir nosso coração, para que a semana inteira possa ser fecunda em nossa vida, para que possamos, além de entender, de compreender com a nossa mente, possamos também assimilar com o nosso coração, buscando sempre a prática de tudo aquilo que aprendemos em teoria. Pedimos também a espiritualidade amiga que inspire o nosso irmão Helder na condução do estudo da noite e que todos os encarnados e desencarnados possam também estar na sintonia contigo, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Helder, fica à vontade aí, tá? Obrigado, Alexandre. Deixa eu só pegar aqui. É aqui. Bom, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Primeiro, estava falando aqui com o Moscou antes, né? Moscou estava aqui falando com Conceição e com a Valéria.
o homem das cavernas, faz 3 meses que não vê uma tesoura, uma barba, mas vamos embora mesmo, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 6, que é o capítulo que fala da vida espírita, né? Em linhas gerais, esse capítulo ele nos fala da vida do espírito, no seu estado mesmo de espírito, no mundo errante, ou seja, desencarnado, fora do corpo, né? Fala de nossas sensações, fala do que acontece quando a gente se livra do invólucro material, que é o nosso corpo, que nos traz, que é necessário aqui nesse plano para que a gente possa vivenciar a experiência aqui no plano terrestre, no plano da Terra, entretanto também nos dá limitações que são limitações físicas, materiais. A grosso modo, nos prende aos nossos 5 sentidos, as nossas percepções dos 5 sentidos, e em maior ou menor grau a gente consegue ter outras percepções, mas as impressões, né, que nos são mais fortes são aquelas que o próprio corpo físico nos permite a audição, né, a visão, o tato, né? Tanto que, na maior parte do tempo, acaba que a gente tem a sensação de que essa é a experiência da vida, quando, na verdade, essa é uma parte da experiência de vida. Não representa a experiência como um todo, porque o espírito ele realmente só expressa todo o seu potencial quando está no mundo espiritual, no mundo errático, né? Só para relembrar alguns aspectos aqui também, nos foi colocado anteriormente, pelos nossos irmãos anteriormente, a questão do tempo, né? A sensação do que é o tempo para nós que estamos aqui encarnados e quando estamos no mundo errático. Um século no mundo errático pode passar num piscar de olhos, muito rapidamente. Quando aqui, um século, a gente sabe que, para nossa percepção terrena de encarnados, é uma percepção de um tempo muito longo. Para nos dar assim, uma comparação, sempre a grosso modo, né? Porque a gente não consegue perceber 100% exatamente o que quando estamos encarnados, porque realmente nós somos embotados, né? Com as limitações do corpo físico. Mas 1 hora de relógio, quando a gente está atrasado, é muito pouco tempo. 1 hora esperando alguém que está atrasado é um tempo enorme. Então, a gente buscar uma referência no tempo psicológico nos ajuda também a entender o que acontece com a questão do tempo quando estamos aqui encarnados e quando estamos no mundo errático. Outra questão também bastante que foi abordada anteriormente, que nos ajuda a entender as percepções nas questões que vamos trabalhar hoje, né? O que vamos nos debruçar hoje, é a questão do deslocamento, né? Nós, no corpo físico, se a gente quiser ir daqui até o outro lado do oceano, é um trabalho enorme. Já está até muito mais rápido do que era antes, mas é um trabalho enorme. Vai levar aí pelo menos umas 12 horas para atravessar o oceano, na melhor das hipóteses, né? 9 horas daqui até de uma ponta a outra do continente, né, da Patagônia até lá o Alasca, na melhor das hipóteses. Quando no mundo errático, o pensamento é capaz de, entre aspas, deslocar o espírito com a força do pensamento, das intenções. Obviamente, isso está muito atrelado também ao grau de amadurecimento, de desenvolvimento do espírito. E um último aspecto, né, que foi abordado antes, mas que é muito importante a gente sempre relembrar, para que a gente possa ter um entendimento maior, né, de cada questão, tem a ver com o grau de conhecimento permitido a cada espírito. Então, quanto mais amadurecido, mais o espírito está próximo do conhecimento considerado como um conhecimento divino. Está mais próximo da, entre aspas, a verdade divina. Né? Quanto mais depurado, né, aquele espírito mais conhecedor, maior será a sua visão. Uma questão interessante nesse aspecto pode um espírito prever o futuro?
né, pegando emprestado informações do livro de Gênesis, não é bem prever o futuro, né? É quando você está no topo de uma montanha, a partir do todo que se observa, é mais fácil, entre aspas, prever o que vai acontecer a partir de uma visão maior, né, mais panorâmica. E quanto mais baixo você está daquela montanha, menor é o seu campo de visão. Obviamente, fica mais difícil você entender o que acontece no que está todo, né? Você tem uma visão mais estreita, dificilmente você vê o panorama, né? Está lá no topo da montanha. Então, você vê um carro saindo, tem vários caminhos. Então, você diz, se ele pegar aquele caminho, ele não vai passar por aquele obstáculo. Então, ele não vai passar por aquele obstáculo. Mas, digamos que o carro mude e pegue um outro caminho, você pode dizer, ele vai passar por aquele caminho que está seguindo, vai passar por aquele obstáculo. Isso é uma previsão mágica? Não, é uma previsão a partir de um ponto de vista mais elevado, de um ponto de vista que te dá a oportunidade, a partir da sua razão, de entender o que vai acontecer a partir de uma visão mais ampla, né? Dito isso, que tem muito a ver com as questões que foram abordadas no estudo anterior, a gente pode, então, partir para as próximas questões. Eu gosto sempre de pedir auxílio na leitura. Alguém gostaria de ler? Alguém se voluntaria? Eu posso voluntariar alguém? Vou voluntariar a Alessandra. A Alessandra adora ler. Bom, vamos lá, abrir o áudio A aqui, né? 247, a 247, questão 247 do capítulo 6. 247. Os espíritos, 247, né? Sim. Os espíritos têm necessidade de transportar-se para verem o que se passa em dois pontos diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos diferentes ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada é a sua visão. Só os espíritos superiores podem abarcar o conjunto. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Não havendo luz, ele fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver é um atributo próprio, a abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Veja a ubiquidade número 92. Porque nós, né, sabemos, a partir dos estudos, né, que o espírito ele não tem essa necessidade, as mesmas necessidades mecânicas que temos quando estamos encarnados. Então, assim, para eu conseguir ver aqui, para a gente conseguir se ver, a gente precisa da incidência da luz nos olhos, há todo um processo físico, né, inclusive ótica, estudado pela física, para que a gente consiga visualizar tudo que tá à nossa volta. Se ficar o breu, a gente não consegue tatear. Mas isso não acontece no mundo errático. Por exemplo, se eu quiser respirar embaixo d'água, eu vou precisar de um aparelho artificial, um respirador artificial, certo? Um mergulhador, quando ele vai explorar o fundo do mar, a gente não tem em nós uma estrutura orgânica que nos permita
extrair o oxigênio da água para levar para os nossos pulmões, como tem os peixes e, né, os outros animais subaquáticos. Mas aí a gente coloca aquele tubo de oxigênio, né, aquele aparelho, coloca e você vai mergulhar e com a ajuda. Como a gente está imerso na esfera terrestre, que é uma esfera material e física. Então, o nosso corpo, né, tomando a referência, faz esse papel. Já no mundo errático, o espírito não tem necessidade dessas estruturas. E aí também vai muito do grau de pureza de cada espírito, né? Então, o que vai definir até onde se pode ir, qual é o alcance, né, tanto do saber, porque a inteligência está no espírito, né? O cérebro é só um aparelho físico que dá a capacidade da gente manifestar a nossa verdadeira mente. Né? A nossa verdadeira mente está em nós, né? O nosso saber, a nossa inteligência, né? Está em nós. Então, mas a gente precisa do cérebro aqui no mundo material como um aparelho que vai, digamos, traduzir o nosso saber, a nossa verdadeira inteligência aqui nesse mundo material. Só que o que vai definir isso no mundo errático, de acordo com as orientações dos espíritos, é o grau de depuração desse espírito. Né? Quanto menos denso, quanto mais purificado, né? Alguns irmãos já pedem que não se use tanto o termo superior, inferior. A gente sabe que os termos são utilizados pelos espíritos de acordo com o nosso grau de amadurecimento aqui nesse plano, nosso grau de conhecimento. Então, hoje, numa era da física quântica, por exemplo, já começa a se abandonar superior, inferior. Esses termos, naturalmente, vão ficando, como tudo que é terreno, vão começando a perecer, digamos assim, e vamos buscando cada vez termos mais maduros para que a gente possa estudar, entender e passar a doutrina espírita adiante. Alguém tem algum comentário a fazer? Dona Lúcia? Luiz, Osiméria, alguém tem algum comentário? Só vou colocar uma coisinha que eu achei bastante interessante você falar dessa questão dos espíritos superiores, inferiores, de não se usar mais esses nomes, e que a última vez que eu até comentei alguma coisa, que eu falei espírito inferior, depois fiquei pensando, nossa, eu não gosto dessa palavra, espírito inferior, né? E da gente está se falando que é inferior o tempo todo. Eu acho que a gente tem diferentes níveis de aprendizado, mas inferior e superior bota uma distância muito grande, né? Parecendo que vai ficar muito difícil para a gente até meio que desestimulando um pouco o aprendizado. Era só isso que eu queria colocar. Muito bom. Muda-se os termos, a mensagem, a essência da mensagem, ela continua a mesma, né? Mas como a gente vai amadurecendo, né? E a doutrina espírita ela tem esse dom de que ela amadurece junto, ela é sempre vanguarda. Então vai se sempre buscando as melhores formas da gente se expressar. Imagina um trabalho que não tem os espíritos mais evoluídos, mais amadurecidos para se comunicar com a gente dentro daquilo que a gente consegue abarcar na nossa mente terrena. Podemos passar. Só mais um comentário também, que essa questão de inferioridade e superioridade é uma condição relativa, né? De repente, um espírito que é superior em relação à nossa condição atual, ele é inferior em relação a outro espírito que está lá na frente, a Jesus Cristo. Né? Então, assim, é uma coisa realmente de semântica, uma coisa que não... o vocabulário nosso, né, já foi dito aqui, o nosso vocabulário é muito pobre, né, para poder colocar tudo aquilo que realmente a espiritualidade superior, né, botar superior, né, superior em relação a gente, né, que levaram a codificação, que inspiraram, que trouxeram a mensagem para Kardec codificar. Então, tudo isso é bem relativo, assim, então não é o que realmente importa para a gente. Né? Não é uma obrigatoriedade, é mais para ficar mais próximo até da essência. Quando eu digo que alguém é inferior, eu estou me colocando passa a impressão de que eu estou me colocando num papel de superior.
né? É mais assim, mas não é uma obrigatoriedade. O importante é que a mensagem ela chegue genuína, que a gente compartilhe a mensagem genuína. É assim uma questão de semântica, né? Você tem razão. É mais a gente, né, sempre buscar a forma mais próxima, mais amadurecida, digamos assim, de passar a mensagem e mais harmoniosa com a sua essência. Mas se é proibido. Obviamente, o interessante é que a gente utilize os termos que como se diz no teatro, fale o termo que fique mais redondo quando a gente pega um diálogo para fazer de um personagem, mas você tem que ler exatamente isso. Fale da forma que ficar mais redondo para você exprimir a mensagem do personagem. É sempre que o diretor fala. É bem isso, assim. Ok. Isso é uma obrigatoriedade. 248, quem gostaria de ler? Eu posso ler aqui, vamos lá. Sabe por que é curtinha, né? 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós, mais distintamente, pois sua visão penetra que não podeis penetrar. Nada a obscurece. Ele é 249 logo, porque a gente já vai Sim. falar dos sentidos também. O espírito percebe os sons? Sim. E percebe até mesmo os sons que os vossos sentidos obtusos são incapazes de perceber. 249A. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu ser, como a de ver? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte de seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas só chegam pelo conduto dos órgãos, mas no estado de liberdade deixam de estar localizadas. É interessante isso, porque mesmo aqui no mundo material, não precisa nem trocar de espécie de animal para animal, por exemplo. Se você pega uma pessoa, um esquimó, uma vez eu vi esse exemplo, achei muito interessante. Ele consegue distinguir os tons de branco. Os olhos do esquimó têm uma percepção muito mais delicada para os tons de branco, porque é uma questão de sobrevivência. A maior parte do tempo, quando não todo o tempo, se vive na neve. Então, para você saber onde tem comida, onde tem um animal para você caçar, se passou algum predador por ali, se aquele gelo é firme para você passar com peso, é a cor da neve que diz. Então, o grau de sensibilidade para os tons de branco é incrível. Se a gente chegar lá, a gente só vê branco. É neve, a gente só vê branco. Um outro exemplo que eu achei muito interessante, esses dias eu vi num canal que discute filosofia, que fizeram um estudo com um povo de uma região da África, e eles não tinham um nome para a cor azul. A região que eles viviam, as características físicas, predomina muito verde o tempo inteiro, e não só nas árvores, mas o solo, tudo. Então, eles tinham vários nomes para verde. Eram vários nomes para verde. Mesmo dentro do nosso mundo terreno, a gente tem essas diferenças, né, da forma de percepção. Agora, você imagina quando a gente se livra desse invólucro em que se liberta um potencial maior. De pessoa para pessoa, a capacidade de perceber determinados sons, ela varia, tem uma faixa de som, né? Tem gente que se você falar bem baixinho vai ouvir, tem gente que se você falar, isso ouvidos saudáveis, se você falar tão baixinho assim não vai ouvir, precisa falar mais alto. Então, assim, as percepções, elas vão mudando. E aqui mesmo, né, no mundo terreno, a gente tem essas diferenças de percepção. Imagina no mundo errático, né? Onde você não tem as limitações materiais. Tem outras limitações, né? Como a gente, todos nós aqui certamente já tivemos a oportunidade de ver, que é as limitações da mente em si, do quanto essa mente desse espírito está amadurecido e vai permitir ou não, né? Alguém tem mais algum comentário?
Você falou aí da questão desses sentidos, né? Quando você sai da vida material para a vida errática, então, né, expande. E me veio à mente no processo da reencarnação, o quanto não deve ser doloroso para o espírito, né? Se ajustar a tudo isso, a um corpo limitado, a todo vivendo nesse mundo, com todas as suas potencialidades, e ter que se ajustar a um corpo físico pequeno, né? Todo um cérebro mudo que vai crescer com o tempo, né? Todo um organismo pequeno ainda, né? Como não deve ser difícil, né? E como a gente vê em alguns livros de André Luiz, é como se fosse a morte, né? Para o espírito. É uma forma de quanto que o desencarne para a gente é uma morte para quem fica no mundo físico, para o espírito é uma libertação, e lá para cá é como se fosse a morte, né? O reencarne. Então, Conceição, você me fez lembrar de uma peça que a gente montou uma vez na escola de arte, que chama O Sonho. Se eu não me engano, é norueguês, um dramaturgo chamado Strindberg, que ele faz uma referência através de uma peça que é bem assim. É a história da filha de um deus, né, que seria o deus dentro da cultura deles, e ela pede ao pai para vir para a Terra, porque ela ouve os cânticos, os pedidos, os louvores dos homens, as rezas, e o irmão dela diz: não faz isso não. Não faz isso não, que o ser humano não é bonzinho assim não, o ser humano faz isso, o ser humano faz aquilo, o ser humano erra, o ser humano tem raiva. Ela, não, mas também eles cantam, eles fazem preces uns pelos outros. E aí, num período dessa peça, descreve todo o processo dela de sair daquela existência mais etérea, sem as limitações do corpo físico, de quando ela vem para a Terra, para o ambiente material. O sofrimento que é. Né? E é dito para ela, é um sofrimento muito grande, você não vai poder fazer o que você faz aqui, você vai ficar contida, você vai... Essa peça, ela foi escrita justamente num período, assim, na idade intelectual, no século XIX também, ela foi do meado do século XIX, bem no período que Kardec estava codificando, né, a doutrina espírita. E é interessante como, na verdade, a espiritualidade trabalha toda uma era, né? Plantando sementes. Né? Nesse caso, é uma obra simplesmente artística, ela não tem nenhuma pretensão religiosa ou filosófica, mas é interessante que a arte ela ajuda, né? Ela vai trazendo referências para ajudar no entendimento. Eu me lembro assim, claramente dessa sequência, que é muito difícil para ela, quando ela se vê na Terra, aquela dificuldade que ela tem de estar realmente, como você falou, contida, como se eu estivesse num frasco. Muita coisa eu não posso sentir, muita coisa eu não posso fazer. E é dito a esses espíritos, a gente vê no livro Renúncia, no caso de Alcione, né? Então, eles vêm, no caso desses espíritos assim, bem que se propõe a uma missão, que não vai ter nenhum privilégio. Por eles já estarem, né? Não, vai sofrer, o corpo vai adoecer, você vai passar por vicissitudes, embora você já seja um espírito elevado, maduro, que não precise mais encarnar, mas se você vem, então você não vai ter nenhum privilégio pela sua... Não, você vai se submeter a tudo, né? As leis da natureza, né? As leis de Deus, ninguém foge, né? Agora, imagina a dificuldade de um espírito evoluído como o de Jesus Cristo ter que voltar a um corpo físico, né? Talvez o sofrimento tão grande quanto a forma né, violenta com que ele desencarnou, mas imagina também o sofrimento ter que vir se readaptar, né? Já sendo um espírito já livre de da grande maioria, né, ou de todas as amarras da densidade terrena. Deve ter sido nada fácil. Elson, quer comentar? Luiz, da Maria, da Lúcia, Aléria, Moscon.
Ou podemos seguir para 249? Ou, perdão, para 250? Vamos seguir, então. Luiz, você quer ler a 250 para a gente? Você que gosta de ler também? Vamos ler aqui. Constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem, a seu malgrado, o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Alguém quer fazer um comentário? Elcio, eu lembro que uma vez você fez um comentário interessante sobre isso, se eu não me engano, nesse mesmo capítulo, ano passado, sobre como os espíritos elevados, eles ajudam, orientam os espíritos menos amadurecidos, muitas vezes, são trazidos para serem doutrinados. Você quer fazer algum... Essa orientação, às vezes, ela é feita de uma maneira implícita, né? Não diretamente. Às vezes, uma pessoa que nos dá um conselho, até uma música que você escuta, né? Um programa de televisão, ou também pode ser direto, pode ser também um auxílio direto. Isso depende muito, né? Depende muito da situação e até da coisa psicológica, né? Da pessoa. Cada caso você é sensível a alguma coisa. E aí por aí os espíritos vão atuando. Né? Mas o interessante disso tudo é que a gente, sem perceber, nós somos mais ajudados do que a gente imagina. Isso é uma coisa interessante. Quando você vai porque a gente só soma na nossa conta aquelas ajudas que são mais diretas, né? E nem sempre a ajuda direta às vezes é a melhor. Às vezes a pessoa ajuda tirando algo, né? Tirando alguma coisa ou se exibindo em cima da gente. Mas a gente tem uma série de outras ajudas que vêm por fora, que a gente nem consegue perceber. Então, se a gente abrisse os olhos de ver, né, aquilo que Jesus falava, a gente ia perceber que a gente é muito mais ajudado do que a gente imagina. E aí a gente ia começar a compreender que Deus é mais presente na nossa vida, que Deus realmente é o nosso Pai, que Deus é isso, é aquilo, mas quando você para pensar tudo que nós já passamos, até as dificuldades e as alegrias, a gente vai ver que ele é muito mais presente mesmo do que a gente possa imaginar. E aí a gente vê realmente a grandeza de Deus. Ao contrário daquelas pessoas que acham que Deus ele é um poder, como fosse um Deus, assim, igual dos filmes. Não, ele é o ser que ajuda realmente a gente e nos ama de verdade. A gente precisa ainda compreender um pouco mais essa parte. É interessante, meu pai, por acaso está até aqui, emprestou um livro para eu ler, Psicologia e Universo Quântico. Daí eu comecei a ler, e depois eu fui comentar com ele. Eu falei assim, bom, ele está colocando um termos até parecidos em alguns casos, mas eu falei, poxa, me lembrou muito do livro que eu mais curto ler, assim, ler por ler dos livros da codificação, que é a Gênese, né? Exatamente. Só que ele já está falando do percurso que a ciência, em linguagem da ciência terrena. Né? E a Gênese, ela já colocou lá atrás, dentro da linguagem da época, né? Tentando fazer com que nossa mente entendesse. Mas o que está acontecendo aqui é a materialização daquilo que foi colocado lá. Assim, isso é muito impressionante. Assim, é muito... aquela sensação que, gente, eu estou no caminho certo. É realmente o que foi colocado, e quantas vezes na Gênese nos colocam que são coisas que vão ser colocadas novamente pela ciência mais à frente.
e ver isso materializado, não só nesse livro, mas quando a gente às vezes vai estudar, vai ler algum artigo, ler alguma matéria, até em jornal, revista, em que surgem coisas que você fala, ué, que, bem, a física quântica, como a gente conhece hoje, na linguagem pura e simplesmente científica atual, a materialização daquilo que foi colocado, né, na Gênese. Isso é muito, muito, muito bom. 251. Quem vai ser nosso leitor, ou nossa leitora oficial da questão 251? Quer ler, Conceição? Lê. São sensíveis à música os espíritos? Aludes à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outras mais sublimes. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Nossa, não consigo nem imaginar. A gente não consegue nem decodificar, né? Eu acho que se tocar, ela está acontecendo aqui, mas a gente não tem ainda os ouvidos não está numa situação, né, em que a gente possa perceber, né? A gente talvez possa sentir as vibrações, né? Porque a música, a gente entende a música como som, né? O lado mecânico dela, mas ela também tem suas vibrações mais sutis. Então, certamente a gente está, né, como Deus é um fluido que em tudo está, né? É o que realmente é, só que não tem a sensibilidade de ouvir, mas a sensação quando se sai do invólucro mais grosseiro, deve ser uma coisa linda, deve ser algo fantástico. Agora, é o que é colocado aqui o tempo inteiro. O espírito precisa estar menos denso, precisa estar amadurecido, precisa alcançar um grau de elevação para conseguir captar, né, para conseguir codificar, falando a grosso modo, né, essa expressão. Porque a gente entende música só como som, né? Porque a gente está aqui, para a gente entender, precisa do ouvido mecânico. E ele só percebe a música a partir, né, das leis da física terrena. Né? A impressão que eu tenho, Helder, é que ultimamente, né, a gente tem se distanciado cada vez mais das músicas celestes. Essa é uma impressão, né? Que assim, a gente tem percebido, né, um distanciamento, né, uma música que não traz, assim, né, digamos assim, uma conexão com a gente com o mais alto, né? Eu acho que a humanidade, nesse sentido musical, né, ela se afastou um pouco, né, daquela coisa da música celestial, da música clássica, da música, né? Eu tenho percebido isso, né, ultimamente, entendeu? A questão para que qual o sentido que a gente ouve música? A música, eu não posso falar aqui com toda certeza, mas a música, se eu não me engano, na Grécia ou em Roma, ela era uma responsabilidade, inclusive, do Estado, digamos assim, a grosso modo, porque a música ela é capaz de mudar a vibração, né, das nossas ondas cerebrais e nos colocar num estado mental coletivo. Então a gente se urbanizou muito, nós vivemos num mundo com muita poluição sonora, né? Então você fica embotado, né? Sabe quando você come comida artificial o tempo inteiro, aquele tempero artificial? Então quando você vai comer um tempero que realmente é natural, então você demora um tempo até você gostar daquele sabor novamente, até você conseguir sentir, porque as suas papilas gustativas estão viciadas.
Não é que aquele tempero não seja gostoso, você perdeu pouco a pouco a capacidade de sentir. Se você põe o fone de ouvido e ouve aquela música muito alta, muito alta, muito alta, e de repente você vai ouvir a música num volume menos agressivo, talvez não sinta tanto prazer, porque seus ouvidos eles estão embotados. Precisa um tempo para isso. E todas as culturas geraram música. Você pega a música erudita europeia, as músicas asiáticas ao longo do tempo, cânticos africanos, os nossos índios produziram músicas fantásticas, mas obviamente a nossa forma de organização urbana é um efeito colateral, obviamente, que acredito que a humanidade vai se redepurando aos poucos, ela foi embotando a gente. Então, acaba que a música traduz muito da nossa angústia humana atual, né? Os nossos medos, o individualismo, aquela irritação, a raiva exacerbada, a dificuldade de se concentrar. Então, acaba que a gente busca esse tipo de música, que sim, ela acaba sendo menos harmoniosa. Tem a própria frequência da música, né? Hoje muito se fala da frequência de 432 Hz, que antes era a frequência utilizada para todos os instrumentos musicais, né? E nas mais diversas culturas, essa, não coincidentemente, obviamente, era essa a frequência. E depois, por uma imposição industrial, essa frequência foi abandonada por uma frequência que, teoricamente, não é tão harmoniosa com as nossas ondas cerebrais. E agora está se redescobrindo. Aí você vai nos aplicativos de música, já tem toda uma série de músicas sendo regravadas na frequência 432. Tem música para você meditar na frequência 432, que realmente para o nosso cérebro é mais saudável, nos coloca num estado de músicas de todos os estilos, mas num grau de harmonia maior, nos faz nos sentirmos melhores. Eu acho que a gente está fazendo essa recaminhada, acredito, tá? Que a gente está fazendo essa recaminhada. Enquanto você está no mundo errático, né? No mundo espiritual, a gente volta a dizer, a gente se livra do invólucro mais grosseiro e tem maior capacidade de se reequilibrar. Claro, dependendo da vontade, dependendo da intenção, dependendo daquilo que a gente pensa, dependendo do nosso grau de depuração mental. Mas é bem interessante isso que você colocou. Porque às vezes você ouve música e você fala, gente, você fica angustiado sem perceber. Vamos para... Só, Helder, só um Sim, minutinho, completando, as frequências sonoras, elas também afetam a formação das moléculas da água, ela fica mais harmoniosa. Então, sons como, de repente, algumas sinfonias mais pesadas, tipo que deixaram o Hitler tão excitado para fazer o que ele fez, são geralmente, você vê a estrutura da formação da água, e o nosso corpo é 80%, quase 90% de água, né? Uhum. Então você vê como isso afeta, e ela fica, quando o som é muito pesado, ela fica toda desarmoniosa. Então você imagina isso em 90% do nosso corpo, todo desarmonizado, né? Então era só para complementar. Isso aí. Sim, o que essa música quer dizer, né? Até a intenção da música em si, o que ela quer, expressar, né? Você pegar a ópera, por exemplo, tem música que a gente fala, é bonito, o som é bonito, mas se você parar para ouvir com calma, aquilo não te dá uma boa sensação. E quando você vai ver a tradução do libreto da ópera, é a mãe mandando a filha matar o pai, expressando uma raiva, um ódio, é um personagem que expressa. Incrível, mas isso acontece mesmo, porque principalmente se a gente pegar o recorte, né, da música erudita europeia, né, você tem toda aquela ópera, principalmente, você tem toda uma expressão da intenção do personagem que passa para aquela música, e aquilo não é só no que ela fala, mas da maneira como você falou mesmo, como aquilo se bota a gente num estado mental, altera o estado mental, e sim, né? Se a gente é feito de água e ela altera as moléculas, tem bastante efeito. Há vários estudos avançados em relação a isso hoje. Tem muitos irmãos nossos espíritas que envolvem estudos bastante avançados nessa área. Alexandre, você quer ler a 252? Você gosta de
de ler também. Hoje eu estou abusando dos nossos leitores oficiais aqui. Vamos lá. 252. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais? As belezas naturais dos globos são tão diferentes que estamos longe de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, segundo as aptidões que têm para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais se apagam, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Mas é a questão que ele colocou aí, né, que vai depender muito também da questão evolutiva, né, desse contemplar, desse alcance, né, de perceber o belo. Né? Então, quanto mais você tem uma condição evolutiva, né, mais elevada, como está dizendo aqui, até porque também a beleza, né, que a beleza do mundo, nosso mundo, ela é uma beleza relativa, né? A gente os livros na obra de André Luiz diz que o que nós temos aqui são cópias mal feitas do que tem lá. Então, se você pega, né, as belezas de mundos superiores, até de colônias espirituais, né, que circundeiam a Terra, né, o nosso lar, enfim, vários outros, né, que a gente tem notícia, são belezas muito, muito superiores à nossa, né, muito mais vívidas, as coisas são, né, o André Luiz relata, né, riqueza de detalhes, né, isso na obra, né, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz. O André Luiz é muito detalhista, né, para poder falar dessas belezas. Então, é uma coisa que está diretamente ligada a essa condição do espírito também, de perceber o belo. Né? Mais alguém quer comentar? Então, eu vou ler aqui a 253, e aí depois alguém se voluntaria para ler a 254. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Eles os conhecem, visto que os suportaram, mas não sentem materialmente como vós, porque são espíritos. Não sentem fisicamente, mas na próxima questão tem aqui, né? Quem gostaria de ler a 254? Posso ler? Tá me ouvindo? Sim. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso? Não, não podem sentir fadiga, tal como a entendeis. Consequentemente, não precisam do repouso corpóreo, já que não possuem órgãos cujas forças devem ser reparadas. Contudo, o espírito repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não age de maneira material, sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Ou seja, há momentos em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa em um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais elevado forem, de menos repouso necessitarão. Eu penso que o repouso do espírito deve ser como uma meditação, quando a gente tenta descansar a mente e tal, para poder ir, né, saindo daquele estado de turbulência que a gente vive no dia a dia. Me dá essa impressão. Né? Que assim, nesse momento a gente está vivendo muito isso. Eu estava comentando isso, comentei com minha mãe. Toda hora que eu vou para alguma reunião virtual, eu comento isso, gente, porque a gente está fazendo tudo muito online, né? Tudo virtual. Então, assim, é o mestrado, é o trabalho. Aqui ainda é um ponto de descanso, porque a gente está trabalhando algo, assunto, né? Está revendo pessoas, então até que não. Mas os outros, né? Até para ver amigos, a reunião do Conselho de Cultura, mesmo que tenha dormido, mesmo que o corpo físico esteja até nem tão cansado, porque a gente não está conseguindo sair para ir para academia, para bicicleta, nem nada, mas a mente está cansada da quantidade de informação que passa, né?
pela cabeça. É impressionante, porque mesmo, às vezes, dormindo até mais do que dormiria antes, né? Porque como a gente tem que acordar mais cedo para poder ter o tempo de deslocamento para o trabalho, mas é um cansaço tão absurdo quanto. Ele é tão incômodo, até mais do que o cansaço físico. Porque tem o estímulo neurológico também, né? Você está usando o computador, o celular, né? Então, se a gente usa muito, né? Os especialistas até falam para você fazer um repouso neurológico, né? Você passar umas horas sem usar tanto celular, computador, porque isso estimula, né? Então, às vezes você fica até tarde fazendo um trabalho, você usando, assistindo televisão. Então, e você, quando vai dormir, às vezes você até demora a conciliar o sono em função disso. E quando dorme, a sensação que você tem é que você não repousou, porque a mente fica muito estimulada. Verdade. Quem pode ler a 255? Alessandra, você quer continuar? Porque aí você fecha para a gente, 255, 256? Continua. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que os sentimentos físicos. 256. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Interessante. Reminiscência do que padeceram durante a vida, algumas vezes tão penosa quanto a realidade. Frequentemente é uma comparação que fazem, mediante a qual exprimem a sua situação, em falta de outra melhor. Quando se lembram do corpo que tiveram, experimentam uma espécie de impressão semelhante à de alguém que, havendo tirado uma capa, julga ainda estar com ela algum tempo depois. É a sensação, parecido com aquela sensação. A dor fantasma, né? Que, por exemplo, é um problema que as pessoas que passam por algum tipo de amputação relatam muito, né? Não tem mais um membro, mas está doendo. Como é que está doendo um membro que não tem mais, né? Então, e também tem um outro aspecto que é interessante. Você tem a libertação do corpo físico, mas você ganha uma potência maior das dores que são projetadas pela sua própria mente. Então, se essa própria mente está emanando dor, você vai sentir a dor moral e até ter o domínio, dependendo do grau de amadurecimento, até ter o domínio, dependendo do quão, entre aspas, né, nas trevas estiver a mente do espírito, é um sofrimento que deve ser muito grande também, né? Me faz lembrar de novo, né, a obra de André Luiz, né, naquela passagem lá de Nosso Lar, se eu não me engano, falando, né, o diretor da colônia falando que teve até revolta, né, por parte de um tempo atrás, né, fala isso no passado da colônia, onde os espíritos queriam se alimentar de coisas semi-orgânicas, eles tinham fome, né? Eles tinham uma necessidade. Então, isso aí realmente, e aí a colônia teve que tomar muito cuidado com isso e fizer um trabalho muito grande com as águas da colônia espiritual, né? Para poder os espíritos poderem absorver aquele fluido e se saciar, né? Então, assim, de novo, né? Isso aí depende também do espírito, da condição espiritual, de quanto menos denso ele é, mais, né, ele está, né, em uma condição evolutiva melhor do que o, né? Então, aí isso acontece, isso é uma coisa que pode acontecer, né, com o espírito, né, mesmo estando desencarnado. Isso deixa para a gente, né? Sim, Conceição. A gente vê muito isso nas reuniões de desobsessão, né? Aqueles espíritos que vêm ainda com todas aquelas sensações, né, do corpo físico, está só na mente dele. Sim. É o que Joana diz, que você, né, morre, mas não desencarna, né? Existe a morte e o desencarne. Né? Morrer é diferente de desencarnar. Então, morreu, mas continua ainda, não desencarnou. Continua as mesmas necessidades. Mesmas necessidades. O que traz, né, uma responsabilidade.
muito grande para todo mundo, todos nós que estamos aqui encarnados, de gradualmente Se educando. despojando, se educando, aprender a morrer, né? Aprender a morrer para desencarnar. Desencarnando um pouquinho a cada dia. Exatamente, nascendo. É um processo, né? Engraçado que tem pessoas que a gente percebe que tem uma maior facilidade enquanto. Vou dar aí, né, como é um exemplo, mas quando eu vou dar o meu exemplo, que às vezes é difícil quando a gente se percebe muitas vezes apegado a determinados prazeres, a determinadas coisas que você fala, quando eu morrer não vai ter isso, o que eu vou fazer? Desapegar, começar a desapegar agora, porque o trabalho vai ser maior depois. Tem um livro do Herculano Pires, muito bom. Se eu não me engano, acho que o título dele é Educação para a Morte. Ele é muito bom, ele trabalha muito bem esse tema, assim, você já aí se desapegando de certas coisas, né? Aliás, não só das coisas materiais. Muito bom esse livro, do Herculano. E a Joana também trabalha muito isso nos livros dela, né? Eu vou até buscar isso daqui, Conceição, Educação para a Morte. Bom, meus irmãos, essas foram, né, as questões de hoje. Alguém tem mais alguma coisa a colocar? Não. Então, eu vou pedir... Bom, quem gostaria de fazer, né, nossa prece de encerramento? Eu tenho uma sugestão, Helder. Sim. Faz tempo que a gente não ouve, né? Tô com muita saudade da oração da Valquíria, que está aqui nos acompanhando aqui pelo Linda, celular. Valquíria. Vou colocar ela bem pertinho aqui do celular, né? Aproximar aqui para poder Vocês ouvirem. a gente ouvir bem ela aqui, que ela, né? Que ela pode. Vamos orar, né? Vamos. Vamos aproveitar essa oportunidade, meus irmãos, que estamos com o pensamento elevado, pensando mais nos nossos irmãos desencarnados, mas tendo a certeza que todas as situações vividas por esses irmãos, também vivemos aqui na Terra de uma maneira diferente, mas também vivemos. Por isso pedimos ao nosso Pai Maior a proteção e ajuda para os nossos irmãos que nesse instante se encontram em sofrimento pela perda dos seus entes queridos, pelas situações difíceis econômicas do nosso país, situações sociais, financeiras, de todos os matizes, Senhor. Que esses irmãos sejam amparados, sejam ajudados, que os espíritos benfeitores possam, nesse instante, através da nossa reunião também na nossa casa, derramar as suas luzes, o seu amor aos nossos irmãos que sofrem nesse instante. Jesus esteja em nossos corações, a paz possa reinar em todos nós e que nós possamos, Pai, ter sempre a oportunidade de reunirmos para trocar conhecimento dessa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos ajuda, dá consciência, Senhor, das situações difíceis que passamos aqui, a ponto até de agradecer por todas as dificuldades que a gente passa. Fique conosco, Pai, hoje, agora e sempre, pois precisamos muito da Tua ajuda, do Teu amor, da Tua fraternidade, da Tua benevolência, Pai. Que assim seja. Graças te damos. Boa noite, meus irmãos. Até breve, se Deus quiser. Graças a Deus. Obrigado pela oportunidade, do aprendizado, do compartilhamento. Espero cada vez mais né, como os nossos irmãos da casa aprimorando. Isso aí, Helder. Certo. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Grata, Helder, foi muito bom. Ideias maravilhosas, estou aprendendo muito. Obrigado, vai se caminhando. Estou em boas mãos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, filhinha. Até sexta. Deus quiser. Deus quer o que é bom. Com certeza, querida. Dona Santinha, beijo. Boa noite, querido. Beijão para todos.
Fica com Deus. Tchau. Também, tchau.